museus são espaços importantes no processo de ensino-aprendizagem, né? E se a gente parte desse pressuposto, é lógico que a gente acredita que é muito importante que as escolas, né, se organizem para visitar os museus. Falando especificamente do museu científico, o papel predominante do museu é a divulgação científica. No caso do nosso museu, o que a gente considera como fundamental é a extensão científica, a extensão cultural. Eles têm um importante papel de divulgar a ciência, por exemplo, de um outro ponto de vista, que muitas vezes não é trazido na escola, por exemplo, ou em questões que não são discutidas na mídia comum. Na medida em que os museus de ciências trazem conteúdos do campo científico, né, é fundamental que as escolas possam aproveitar essa possibilidade de olhar para o conhecimento, né, de entrar em contato com os conteúdos do campo da ciência de uma outra maneira diferenciada da escola. Quando você vai poder levar os alunos a chegar tão perto de um tigre? Essa possibilidade é absolutamente enriquecedora. Para que esse processo de aprendizagem possa acontecer, é fundamental que as ações que acontecem antes da visita, durante a visita e mesmo depois da visita sejam estruturadas, organizadas, né, tanto pela escola quanto pelo próprio museu. Tem que ter uma variedade grande de programa para a variedade de público. Mesmo às vezes um público com a mesma faixa etária, mas em diferentes escolas. Se é uma escola pública, se é uma escola particular, se é uma escola da capital, se é do interior. O professor tem que conhecer bem esse espaço, conhecer bem esse museu, saber se o museu tem educadores, ele entrar em contato com esses educadores e saber tudo que o museu pode oferecer para o seu trabalho, né, e que tenha coerência, que tenha relação com aquilo com que ele quer trabalhar. É importante que a escola traga os seus grupos de alunos com alguma orientação do que vai acontecer dentro do museu, né? É importante que os alunos já saibam do que se trata aquele museu que eles estão visitando. É o professor saber distanciamento e proximidade do que a escola faz e do que o museu faz, né? E a partir desse equilíbrio ele conseguir alinhavar essa lógica de visita, né? A gente pede antecipadamente alguns esqueletos, a gente leva para a escola, eles desenham, eles registram, a gente comenta várias coisas nesse processo para depois vir aqui. Então a apreensão é outra. Esse momento pode ser mais estruturado ou menos estruturado no sentido de controle do professor, né? Ele pode dar essas orientações gerais para os seus alunos e deixar os alunos livres na exposição para eles observarem, manipularem, enfim, né? Interagirem com essa exposição, né? A partir daquele roteiro, daquelas ideias que foram colocadas inicialmente, ou ter um roteiro mais estruturado, alguma questão que eles tenham que responder durante a exposição, ou alguns elementos que eles tenham que necessariamente observar, né, nessa exposição. Em alguns momentos, inclusive, há monitores, né, ou guias, né, que podem, muitos museus já oferecem esses serviços, né, então a visita acaba sendo bastante direcionada por esse roteiro que é proposto pela própria instituição, pelo próprio museu. Nossa intenção é que o professor dê continuidade, que o que ele veio fazer aqui com seus alunos não seja um ato isolado, né? Mas esteja dentro de um processo, dentro de um contexto, né? Para que não se perca. É importante que essa visita ela não se encerre na visita em si, né? Mas que ela tenha uma continuidade, que pode ser temporalmente muito variável, né? Pode ser logo depois que acaba, né? Pode ser na próxima aula, pode ser ao longo de um projeto que a escola esteja desenvolvendo, sei lá, 1 ano, 6 meses, né? Mas que os elementos que foram vivenciados, experimentados nessa visita, né, possam fazer sentido de uma maneira mais organizada, sistematizada, né, sintetizada. Essa visita, ela faz parte de todo um projeto
que começa desde o começo do ano. A gente vai sensibilizando para alguns aspectos através de pequenos experimentos e com isso a gente vai fazendo o registro através do desenho. A missão nossa aqui, principal, é despertar a curiosidade científica, principalmente nos jovens, para que, quem sabe, a gente consiga tirar desses visitantes uma massa crítica, né, que no futuro venha substituir os pesquisadores de hoje, os cientistas de hoje. Então é muito importante que o professor se organize a partir desses elementos, né, e possa estruturar bem a sua visita para exatamente aproveitar o máximo que esses espaços podem oferecer do ponto de vista da aprendizagem de ciências e da alfabetização científica.